Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 29 de julho, a Notícia de Frente está no ar. Seja bem-vindo. O programa aqui vai te deixar bem informado logo de manhã cedo. Bom dia, aqui é o Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero Paz de Barros. Com a máscara do misto. Mas é bom que o pessoal viu a máscara do misto. Tá, bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Vamos com os dados da Covid-19 para iniciar o programa de hoje. É o boletim que foi divulgado ontem à noite pela Secretaria Estadual de Saúde. 47.045 casos confirmados da doença em Mato Grosso. 27.643 pessoas recuperadas do coronavírus. E tem aí o dado de mortes, 1.700 em todo o estado. E o leito de UTI. Agora tem 69 leitos disponíveis com 86,99% de taxa de ocupação dos leitos de UTIs aqui em Mato Grosso, viu? Então a gente tem aí uma distribuição bem maior desses leitos, né? O que é muito bom e dá uma aliviada aí para a população também, porque a gente já chegou ao patamar de 98, né? 98% de taxa de ocupação com 7 ou 4 leitos. 4 leitos foi o mínimo que a gente chegou aqui no estado de Mato Grosso, e ver esse número um pouco maior já traz um alívio também, Antero. Só que o alívio aí tem vindo com o anúncio das mortes, né? Os leitos estão vagando, porque pessoas que tiveram a necessidade de ocupar esses leitos estão morrendo, o que é lamentável. Mas ontem, eu creio que esses dados do Covid, eles vão permanecer assim, irresistivelmente ruins, enquanto perdurar essa situação do não distanciamento social. Eles vão permanecer irresistivelmente ruins. O Brasil teima em não adotar o distanciamento. Não é um problema de Mato Grosso, é um problema brasileiro. No Brasil inteiro é assim. E no Brasil inteiro vamos ter, infelizmente, vamos sair bem mais tarde do que deveríamos sair da crise. A previsão aqui para Mato Grosso é de que o mês de agosto aí vai concentrar aí mais casos, seria o pico aí da contaminação dessa pandemia, né? E que isso aí começaria a recuar a partir do final de agosto, início do mês de setembro. Mas vai depender muito disso que o Antero acabou de colocar, né? De que as pessoas tenham mais consciência, né? Tenham mais consciência e que tomem aí as medidas de precaução, de prevenção que são necessárias, né? A higiene das mãos, a máscara, né? Aquele distanciamento aí de pelo menos, né, 2 metros de uma pessoa da outra, né? Então depende muito aí dessa consciência e evitar aglomeração, né? Isso. E Lúcio, tem um dado, Antero, um dado da Secretaria Municipal de Cuiabá, que tem queda aí no número de casos do coronavírus, uma queda na capital de 51% no número de novos casos. O dado está no site Media News e os dados são da Secretaria Municipal de Saúde, que revelam o registro de novos casos da Covid-19, que caiu em 51% em Cuiabá em uma semana. Os números constam no informe epidemiológico divulgado ontem pela pasta. Conforme o levantamento, na semana passada, de 12 a 18 de julho, foram registrados 843 novos casos na capital. Na semana seguinte, entre 19 e 25 de julho, o número caiu para quase a metade, né? E 407 novos casos da doença, representando uma queda de 51%. Essa questão de novos casos, a tendência agora vai ser aumentar. Porque com o centro de triagem lá na Arena Pantanal, você vai testar mais, né? Você vai ter mais pessoas se submetendo a exames, fazendo exames, vão ser em torno de 600, 800 pessoas por dia. Esse nível de exames não acontecia.
Então, essa iniciativa do governo do Estado, ela é uma iniciativa, na minha opinião, positivíssima. E é algo que está acontecendo em todo o país, né? Os infectologistas, né? Os profissionais que atuam nessa área, às vezes eles enfrentam o seguinte questionamento: olha, reduziu um pouco o número de mortes, mas está aumentando o índice de pessoas infectadas. E a explicação que eles estão dando para isso é exatamente essa, né? É de que, como está aumentando a testagem da população, é lógico que vão surgir muito mais casos aí da Covid-19. Só para citar um dado aqui, por exemplo, em comparação com o Uruguai, o Brasil testa menos da metade do que o Uruguai. É por isso que a situação lá é bem melhor do que a nossa. E lá o comércio abriu desde o começo, porque lá se conseguiu fazer o que o Antero falou que a gente não conseguiu aqui. O distanciamento social mesmo com as atividades econômicas abertas. Todo mundo que fez o distanciamento social deu certo, né? Deu certo. E, portanto, nós temos que fazer aqui também. O governo do Estado, até o mês passado, tinha testado um pouco mais de 20 mil pessoas. E agora está liberando 400 mil testes. Quer dizer, então é evidente, vamos ter uma maior comunicação de casos, né? E tomara que a gente tenha menos mortes. Ontem eu conversei com uma jornalista, amiga minha, não vou revelar o nome porque eu não estou autorizado, e ela me disse o seguinte: eu fiquei surpreso, porque meu marido trabalha na Assembleia, eu acabei fazendo o teste por causa disso, e ele também. Eu nunca senti absolutamente nada e diz lá que eu tenho anticorpos. Ou seja, ela pegou o corona, ela não teve nenhuma reação ao corona, nem pequenininha. Com certeza transmitiu para outras pessoas. Com certeza transmitiu e, enfim, por isso que o teste é importante. É o chamado assintomático, não é isso? Assintomático, é isso. Mas o pessoal está perguntando aqui, por que eu vi o Antero tirar a máscara, por que vocês não usam máscara? A gente está a 1,5 metro aqui de distância. Eu estou no centro, os dois distantes um do outro. Por isso, porque senão fica muito difícil a comunicação na TV ou no próprio rádio com a máscara que abafa. Não, só explicando. Até porque tem gente que faz a leitura labial também. Não, e só explicando para o telespectador também é o seguinte, que a norma aqui do Grupo Gazeta é assim: o repórter que sai à rua usa máscara. Quem trabalha no estúdio com distanciamento social não precisa de máscara. Quando vem entrevistado aqui, o entrevistado fica distante. Fica em outro estúdio agora. Fica em outro estúdio. Então, assim, os cuidados estão sendo tomados. E o que se faz aqui, nós não estamos fazendo nada de diferente por nós, do que... não estamos fazendo nada de diferente do que se faz no Brasil inteiro. Né? Em nenhuma TV do país você viu lá o apresentador no estúdio de máscara. Eu, pelo menos, até aqui, não vi. Vi hoje, né, que o Antero esqueceu de tirar dele. Agora, o que a gente vê é o seguinte: todos os repórteres, aqueles, como o Antero colocou, que estão lá na reportagem externa, estão nas ruas, eles estão devidamente de máscara, obedecendo aí as regras sanitárias. Né? E na entrevista, ficam de longe, né? Do entrevistado, né? Isso. Quer dizer, naquela distância ali de pelo menos 1,5 metro, 2 metros. Olha, vamos falar do caso Isabelle Ramos agora. Vamos direto ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro, lá da Delegacia Especializada do Adolescente. Agora ele está na frente da DEDICA nesse momento, porque a família Sestari, a família da menor que atirou supostamente acidental, um tiro supostamente acidental em Isabelle Ramos, vai contratar um perito particular. E também tem novidades para hoje, tem depoimento marcado hoje também, não é isso, Bruno? Bom dia. Exatamente, muito bom dia. Essa contratação, ele é muito experiente, na verdade, recém-aposentado, cerca de 2 meses que ele está aposentado do estado de Mato Grosso, atuou em várias situações de homicídio, de acidentes também, e essa não seria
essa única reconstituição. Ele vai atuar sim na reconstituição que deve acontecer durante esta semana ainda. Em 2007, essa mesma contratação, que é de Roberto Angelotti, ele também atuou em uma outra reconstituição lá em Rondonópolis, quando uma criança acabou morrendo em uma ação de resgate, uma simulação da polícia militar naquele município. Segundo informações, ainda essa semana deve ser divulgado o laudo oficial, né? Aquela informação que nós divulgamos aqui era de um laudo inicial, mas agora o que se aguarda é a chegada desse laudo oficialmente aqui na delegacia especializada do adolescente. Nós já informamos que a distância não é superior a 50 centímetros, mas outras informações ainda serão divulgadas em relação a este caso. Hoje é aguardado novos depoimentos, que é o namorado e o seu responsável, que é o pai do menor de 16 anos, que é namorado da então jovem que atirou acidentalmente contra a Isabelle, de 14 anos. Ontem, era por volta de 8 da manhã, essas imagens resgatadas de ontem, nós acompanhamos a mãe, a irmã da mãe e os 2 irmãos da jovem que atirou. Eles chegaram aqui, era por volta de 8 da manhã, eles foram ouvidos. Inclusive, logo depois deste depoimento, que durou um pouco mais de 2 horas, nós conversamos com o advogado da família Sestari, Renan Serra. Ele repassou mais informações e logo de início ele afirmou que não foi autorizado a acompanhar esse depoimento dos irmãos da jovem que atirou acidentalmente. Veja. A forma de depoimento, os depoimentos foram tomados, até onde eu tenho notícia, com a maior tranquilidade possível, mas ele não tive acesso ao conteúdo. E como que estão os irmãos com essa situação? É uma situação difícil, né? Eu acredito que todo mundo consiga imaginar. É evidente que a gente não pode sentir o que eles estão sentindo, a gente consegue só imaginar e tenta compreender. Então, enfim. E o que difere? O deles foi bem rápido com relação ao da mãe e da adolescente. A técnica que é empregada aqui não é reduzida a termo, né? O depoimento é gravado por vídeo, enfim, é mais rápido mesmo. Doutor, qual é a estratégia adotada pela defesa em relação a esse sumiço do Marcelo? Por que o Oficial de Justiça não conseguiu? Na realidade não tem sumiço nenhum, né? O que aconteceu, a gente já teve até a oportunidade de explicar para vocês, é que a família momentaneamente se ausentou da residência por conta da tragédia, o que me parece que está bem claro. E a defesa já compareceu no processo, se deu por intimada, de modo que não existe nenhum sumiço. A gente está dentro do prazo para se manifestar. Ele afirmou que a arma levou, que não tinha colocado as munições. Com relação ao conteúdo dos depoimentos, não posso comentar nada, que vocês sabem melhor do que eu que está sob sigilo. A gente acompanhou e realmente houve essa dúvida, já que em depoimento o jovem namorado, que novamente será ouvido hoje, ele afirmou de que a arma estava sem as munições. Já lá dentro desta residência acabaram afirmando que receberam a arma com as munições. Então há realmente esse reviravolta, então novos depoimentos. O que nós esperamos é que ainda esta semana haja uma reconstituição de tudo o que aconteceu na noite do último dia 12, que acabou tirando a vida da menor de 14 anos, Isabelle Ramos. Nayara, Lúcio, Antero. Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações, e você acompanha mais esse caso nos nossos telejornais. E uma observação aí sobre essa notícia que o Bruno trouxe aí, que é também capa, né? É a manchete principal do jornal A Gazeta desta quarta-feira, de que a família vai contratar aí um perito, né? Quer dizer, o que a gente pode observar, né? É de que esta perícia paralela que a família está contratando seria para contrapor com este laudo pericial da Polícia Civil, que acabou, alguns pontos, né, desse laudo aí que já foram divulgados, acabam fragilizando as próprias declarações que haviam sido feitas aí nos primeiros momentos dessa investigação, né? E uma outra informação aí, o repórter Bruno Pinheiro, ao conversar com o advogado da família, questionava o fato de não se encontrar
o empresário Marcelo Sestari. É que existe uma dúvida aí, né? Existe uma dúvida, me parece que, inclusive, da defesa do empresário, de que, de repente, pode ser aí até decretada a prisão do empresário Marcelo Sestari. Isso já é uma conversa que já existe nos bastidores. Porque é o seguinte, só estão encontrando os advogados, né? Sim, não é isso? Sim. Pois é, vamos acompanhar aí esse caso, todo mundo quer saber por quê, né? Como que aconteceu realmente, como que foi na noite do dia 12 de julho ali na casa da família Sestari. Mas vamos saber os destaques de vocês para hoje. Antero, qual que vai ser o seu? Olha, o meu destaque é o seguinte, finalmente eu posso dar os parabéns ao secretário de Saúde do governo de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, e também ao governo do presidente Jair Bolsonaro, porque eles vão atender as nações indígenas. Estabeleceram agora uma comissão especial para começar a atender as nações indígenas de Mato Grosso, porque o Covid chegou para valer entre os índios. E quem levou para lá, claro, fomos nós brancos. Então, parabéns aí ao governo Bolsonaro. Melhor agir tardiamente do que não agir, né? E parabéns também ao secretário Gilberto Figueiredo, que está mandando tomar uma série de providências. A gente vai dar daqui a pouco o calendário de como será feita essa atuação conjunta da Secretaria do Estado com o Ministério da Saúde. Certo. E o seu destaque, Lúcio? Meu destaque é que continua a tempestade contra a Operação Lava Jato. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele diz o seguinte, que a Lava Jato, lá em Curitiba, é uma caixa de segredos. E aí, nos últimos dias, nós já tivemos informações que o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, quer ter, digamos assim, mais controle sobre as investigações da Lava Jato. E aí o que se pergunta é o seguinte, e a autonomia? A autonomia funcional do promotor, do procurador de justiça, do procurador da República? Onde é que fica essa autonomia? Tem que ser monitorada essa investigação? Essa é a pergunta que se faz. E aí eu quero aproveitar nesse destaque aqui para falar também o seguinte, dos bacanas que não querem ser investigados, né? Senador, deputada federal, dizendo o seguinte, olha, para chegar e entrar lá no meu gabinete, né, lá na Câmara ou no Senado, tem que ser pelo Supremo Tribunal Federal. O juiz de primeira instância não pode determinar isso, apesar do crime ter sido cometido num outro momento, num outro cargo, né? E aí, por que é que eles não querem o juiz de primeira instância? Porque o juiz de primeira instância, ele não foi indicado por seu ninguém. Ele não deve o cargo dele para político nenhum, porque ele chegou ao cargo por concurso público. Esse é o grande acordão de Brasília, né? Ninguém imaginava que o governo do presidente Jair Bolsonaro fosse atuar contra a Lava Jato. Ele usou a Lava Jato, inclusive, para se eleger, né? O Supremo Tribunal Federal está doidinho para acabar com a Lava Jato. São vários ministros lá que são contra a Lava Jato. E o bolsonarista Augusto Aras quer acabar com a Lava Jato. Quer dizer, numa das maiores desmoralizações do Ministério Público, que eu estou falando, é acabar com a Lava Jato. E para quem que Augusto Aras falou isso que o Lúcio está destacando aqui? Para quem que Augusto Aras falou que a Força-Tarefa em Curitiba é uma caixa de segredos? Foi numa live, numa reunião com advogados do PT. Para os advogados do PT. Bacana, todos unidos contra a Lava Jato. Muito bom isso, hein? Certo, vamos para o intervalo. Na volta nós vamos falar de educação e também com os destaques de Lúcio e do Antero. A gente já volta.